Salmo de número 46, nós faremos uso de todo o capítulo, são 11 versículos. A palavra de Deus diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que as suas ações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, queridos? Podem se sentar. Amados irmãos, hoje nós estaremos meditando, estaremos refletindo a respeito do tema Deus, o refúgio verdadeiro. Queridos irmãos, possivelmente o Salmo 46, ele fora escrito pelo rei Ezequias, rei de Judá. Ezequias, entre outros atributos, era também um poeta. E provavelmente esse salmo, ele foi escrito no contexto histórico em que, naquela situação, naquela ocasião, Deus estava livrando Israel, estava livrando Jerusalém, especificamente, da mão dos assírios. Então, ao olhar para essa situação, o povo de Israel, as demais tribos, já haviam sido levadas para a Síria como cativos. Isso por conta das suas condutas erradas, por conta da sua rebeldia, por conta do seu pecado. Mas Judá ainda permanecia, porque Ezequias era um homem temente a Deus, um homem correto, um homem íntegro. E, queridos irmãos e irmãs, ao olhar para esse salmo, nós vamos ter a oportunidade de aprender com as experiências do salmista. E ao olhar para esse salmo, eu e você, nós perceberemos que existem motivos pelos quais é mencionado nesse salmo que Deus, ele é refúgio e também fortaleza. Além disso, é socorro presente nas tribulações. É interessante, queridos, que o exército assírio, naquela ocasião, até por ser um exército de uma quantidade relevante, inumerável, de homens, um exército amplo, esse exército, ele vai causar em Judá uma devastação que nós poderíamos assimilar a uma grande tempestade, a um fenômeno da natureza. E é interessante que aquela cidade, embora ela fosse uma cidade com muros imponentes, uma cidade fortificada, todavia ela é incapaz de impedir aquela invasão por parte dos assírios. E o rei Ezequias, ele então, por conta de medo, de angústia, de temor, ele vai ceder à pressão e consequentemente ele vai entregar não apenas os tesouros do palácio, como também ele entrega os tesouros da casa do Senhor. Não bastasse isso, Ezequias enfrentaria também as afrontas que são feitas por parte de Rabsaque, e esse o faz contra a pessoa do rei Zedequias. Mas não bastasse isso,
Rabsaque também vai afrontar ao Senhor nosso Deus. Queridos, e ao olhar para esse cenário dramático, eu e você, nós vamos refletir, pensar que não é por acaso, e diria eu que até justificável, aquilo que está escrito no Salmo de número 127, versículo 1, quando o salmista vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Dito isso, queridos, eu devo mencionar que relevante parcela das pessoas, dos convertidos, daqueles que conhecem a palavra de Deus, essas pessoas, elas vão olhar para esse salmo e vão entender que ele fora, no passado, uma inspiração para a composição de um famoso hino, chamado Castelo Forte é o Nosso Deus, hino esse cuja autoria é de Martinho Lutero. Então, um hino muito bonito, um hino inspirativo, o qual nós devemos cantar principalmente quando vivemos os momentos mais temerosos de nossa vida. Queridos, a partir de agora, eu te convido a manter o seu foco nesse texto, e nós certamente teremos a oportunidade de aprender a confiar no Senhor Deus, naquele que tem poder e que faz grande diferença. Portanto, à luz da palavra de Deus, vejamos quem Ele é, o que Ele faz e o que o seu povo deve fazer para honrá-lo. Queridos, em primeiro lugar, ao olhar para os versos de número 1 até o verso de número 3, você que mantém sua Bíblia aberta, nós vamos entender que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, queridos, a expressão Deus é nosso refúgio e fortaleza, ela tem significado de abrigo, ao mesmo tempo que também significa uma rocha de refúgio. Este salmo, ele evidencia a experiência vivida por parte do rei Ezequias, o qual habitava numa fortaleza, mas eu posso afirmar que, embora essa fortaleza fosse construída com o melhor material, feita pelos melhores pedreiros da época, pelos melhores edificadores, essa fortaleza, ela era uma fortaleza ineficaz, e especificamente ineficaz contra os assírios. Ezequias estava no seu 14º ano de governo, de reinado, e é nessa ocasião, queridos, que surge então Senaqueribe, rei da Síria. Ele sobe com todas as suas tropas, ele vai contra as cidades fortificadas de Judá e ele as toma. E Ezequias, ele já havia demonstrado seu temor no Senhor, um homem temente a Deus. E porque esse homem temia a Deus, um homem íntegro, um homem correto, Ezequias então vai promover uma verdadeira reforma religiosa em Judá. Ele então, queridos, vai contra tudo aquilo que reis que o antecederam, que fizeram de errado. E esse homem então vai levar o povo de Deus a adorar ao Senhor. Uma verdadeira reforma religiosa então é feita ali. Mas agora, esse homem, queridos, olha e vê sua cidade cercada por esse exército de assírios, um exército numeroso. E esse homem então precisaria, nesse momento, um momento que qualquer um de nós, se estivéssemos na pele do rei Ezequias, certamente temeríamos. É nesse momento que esse homem então vai precisar confiar no Senhor. É nesse momento que ele precisa esboçar a sua confiança, a sua fé no Senhor. E sem dúvida, o Senhor é socorro presente nas tribulações, pois é quando tudo ao redor do povo de Deus está desmoronando. É nesses momentos, queridos, que nós teremos absoluta certeza que o Senhor nos protege. É nessas situações, são nessas circunstâncias
que o Senhor fortalece a nossa fé, que Ele molda o nosso caráter, e que também são nessas situações que o Senhor possibilita a cada um de nós a desenvolver resiliência, pois o socorro vindo de Deus, ele vem nas tribulações. Ou seja, o socorro de Deus, ele não vem para evitar as tribulações, mas ele vem em meio às tribulações. E é isso que Ezequias está vendo, queridos. É isso que esse homem está provando. A propósito, o termo tribulações, ele faz referência, queridos, àquelas pessoas que estão em lugares apertados, pessoas que estão encurraladas num canto, pessoas que são incapazes de sair dessa situação, dessa circunstância, desse problema, dessa dificuldade. Então, são pessoas que estão vivendo situações assim que de fato entendem, compreendem o que são tribulações. Meus queridos, ao olhar para isso, nós vamos perceber que o que Ezequias está vivendo é uma realidade vivida hoje. Hoje nós vivemos guerras que são feitas de diversas formas. Não bastam guerras bélicas, onde emprega-se armamento bélico, onde emprega-se armamentos de grande e médio porte, mas nós vivemos hoje guerras contra as drogas, contra os vícios, guerras contra a incredulidade, guerra contra a perseguição. Nós vemos um clima de guerra dentro das próprias casas, guerras em família, e se nós fôssemos elencar, nós também vivemos uma situação constante de uma guerra existencial. Mas, queridos, nós olhamos então para esse homem e nós vamos perceber que na situação em que Ezequias encontra-se, naquela situação, queridos, eles estão então percebendo que as guerras, que aquela guerra em específico causa grandes desastres imensos, consequentemente trazem um verdadeiro temor, porque é isso que guerra traz: destrói pessoas, destrói sonhos, destrói famílias, acaba com economias, acaba com a vida do ser humano de uma forma geral. Mas, queridos, quando nós olhamos para nós e olhamos especificamente para Ezequias, eu e você vamos entender que é normal temer diante da fúria, não só das guerras, como nós tememos também a própria natureza. Se eu e você observarmos esse salmo, nós vamos perceber que existe uma verdadeira desorganização envolvendo a natureza. Mares revoltos, tempestades. E quantas dessas situações causadas pela própria natureza nós temos enfrentado? Há alguns anos atrás, uma tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, veio resultar na morte de inúmeras pessoas. Muitas pessoas perderam suas moradias, muitas pessoas enfrentaram dificuldades terríveis. Recentemente, o Rio Grande do Sul, por conta das excessivas chuvas, também passou por isso. Então basta nós olharmos, irmãos, e percebermos que basta o Senhor permitir que a natureza venha contra a raça humana, nada podemos fazer em contrário. Mas essa guerra é semelhante, então, queridos, à natureza enfurecida. Mas o que é interessante é saber que tudo isso está no controle do Senhor, e sem dúvida, nós podemos entender que o nosso Deus, Ele é absolutamente aquele que está no controle de tudo. Além disso, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e Ele nos permite, queridos, acreditar que as circunstâncias, elas até podem se alterar, podem mudar, e isso sem dúvida alguma vai acontecer, mas o que é consolador é saber que a aliança do nosso Deus com o seu povo, essa aliança, ela é imutável. O nosso Deus não muda, o nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Em meio às incertezas da vida, Deus permanece imutável. Mas nós ainda encontramos, queridos irmãos e irmãs, nesse texto sagrado agora,
Uma segunda questão importante para ser refletida. Agora nós vamos observar, se no primeiro momento quem Deus é, nós vamos observar agora o que o Senhor faz. Versos 4 até o verso de número 7 do capítulo 46. O Senhor dos exércitos está conosco. Então, queridos, quando nós nos deparamos com os versos de número 4 e 5, nós temos uma impressão de que Jerusalém, ela está inserida em um contexto de tranquilidade, um contexto de refrigério, de alegria. E é mencionado ainda nesses 2 versículos que Deus está no meio daquela cidade. Então aquela cidade jamais seria abalada, porque Deus a ajudará desde o alvorecer, ou seja, as primeiras horas do dia. Isso aí poderia soar como uma situação de tranquilidade. Isso nos ensina, meus irmãos e irmãs, que não é o fato de muitas vezes nós estarmos na casa de Deus que nós estamos imunes aos problemas, isentos de problemas, de dificuldades. Não é o fato de todos os dias nós nos debruçarmos na palavra de Deus, de orarmos e buscarmos a presença de Deus, de termos comunhão com Deus, que nós estaremos isentos, imunes de dificuldades. Porque ao olhar para esses 2 versículos, nós vamos perceber isso, que tudo leva a crer que essa cidade vivia isso, vivia tranquila, vivia um momento de refrigério, vivia um momento de alegria, porque Deus estava no meio dela, jamais seria abalada. Mas, queridos, basta nós olharmos para os versos seguintes, o verso 6 e 7, para que nós possamos entender que aquele povo está vivendo uma situação difícil, aquele povo está sitiado, aquele povo está cercado, aquele povo está numa situação que eles não podem, não conseguem sair da cidade. E por quê? Porque o exército assírio, ele cercou Jerusalém. Queridos, convém esclarecer que a água, assim como ela é importante hoje para nós, naquele tempo, mais do que hoje, a água era um bem precioso na Palestina, e especialmente em Jerusalém, uma das poucas cidades da antiguidade que não fora construída à beira de um rio. E digno de nota, meus irmãos, é mencionar que esse homem, o rei Ezequias, um homem dotado de sabedoria, esse homem, naquele tempo, ele vai construir um sistema subterrâneo que abastecia aquela cidade, que ligava os mananciais de Gion, no vale do Cedron, até o tanque de Siloé, dentro da cidade, de modo que havia água disponível na cidade de Jerusalém. Depois você pode conferir isso, ao se deparar com 2 Reis, capítulo 20, verso 20, como também 2 Crônicas, capítulo 32, verso 30. Queridos, o salmista, ele mesmo vivendo um período que antecedia a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, esse homem, ele tinha convicção, ele tinha um entendimento de que Deus era o seu rio, era aquele que supria a sua sede, oferecendo-lhe uma água diferenciada, a água da vida. Anos mais tarde, o Senhor Jesus Cristo, ele está na festa dos tabernáculos, e no último dia daquela festa, o Senhor, ele diria algo, ele expressaria algo que marcaria a vida de muitas pessoas, e com certeza sua voz ecoa através do tempo e chega aos nossos ouvidos nessa noite. E Jesus disse o seguinte: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Oh, queridos, com toda certeza, Ezequias estava crendo nesse Deus Todo-Poderoso, de tal forma que mesmo a cidade cercada, mesmo que o temor tentava naquele momento
contra o rei, tentando sufocá-lo. Esse homem tinha nesse momento esse privilégio dessa água viva estar fluindo dentro de si, trazendo refrigério. Meus irmãos e irmãs, então nós podemos olhar para essa mensagem, para essa experiência do rei, e nós temos que tirar algo importante desse texto para a nossa vida. Nós não devemos ser tardios em buscar a ajuda do Senhor, pois é isso que Ezequias está fazendo. Esse homem não tarda em buscar a ajuda do Senhor, e ele o socorre nas primeiras horas do dia. Queridos, ao olhar para esse texto, eu devo afirmar que o salmista, ele tem plena e total razão em afirmar que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E a razão para o salmista expressar isso, ela é muito simples. É porque a oração que Ezequias vai fazer, ela é respondida. E essa oração, queridos, ela nos mostra, nos apresenta um Deus que verdadeiramente é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que traz refrigério ao seu povo, é o Deus que envia o seu anjo. E a palavra de Deus em Isaías 37, verso de número 36, vai mostrar que embora a cidade estivesse cercada por um exército enorme, de 185 mil soldados destros para a batalha, o rei Ezequias, esse homem vai lutar aquela guerra com uma arma eficaz, a arma que eu e você precisamos tomar posse. Esse homem vai dobrar os seus joelhos no chão, e é dobrando os joelhos, é se humilhando na presença do seu Deus, que esse homem mostra então como é que um homem de Deus, que uma mulher de Deus, que o jovem de Deus, que o ancião de Deus tem que travar as suas batalhas. Qual é a posição que nós travamos batalhas? E a nossa posição é a posição de joelhos no chão, queridos. E o rei Ezequias faz isso. E quando esse homem então não se tarda em orar, a palavra de Deus vai nos dizer que então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, e 185 mil são feridos. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que estes eram cadáveres. Notem vocês, amados, que tudo isso acontece porque esse homem, ele confia em Deus, porque esse Deus Todo-Poderoso também consequentemente está agindo. Mas nós encontramos agora, na terceira e última parte desse texto, queridos, qual deve ser a nossa ação. Versos 8 até o verso de número 11. E aqui a palavra de Deus vai nos orientar: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então nós chegamos à última parte do texto, onde pode se contemplar claramente um convite do salmista, um convite, queridos, que é pronunciado em alto e bom som. E o salmista então vai nos convidar, vai dizer: veja que assolações o Senhor efetuou na terra. E de fato, o Senhor, ele pôs termo àquela guerra, especificamente aquela guerra dos assírios contra Judá. O Senhor dos exércitos, meus irmãos e irmãs, ele usa meios para batalhar que certamente surpreende até os confins da terra, porque os métodos, as ferramentas que Deus usa para ganhar uma batalha são muito diferentes dos métodos que muitas vezes nós estamos acostumados. Existe no nosso país uma verdadeira guerra que é travada entre a polícia militar, entre os militares, contra o mundo do crime. E muitas vezes eles vão empregar armas letais para se vencer essas batalhas.
Mas é interessante as armas que Deus usa para vencer esse exército, armas nada convencionais para vencer as batalhas. E esse é o Deus que pôs termo àquela guerra, o Senhor dos exércitos, queridos. Ele usa meios para batalhar que certamente nos surpreende. E basta nós olharmos para o fracasso de 185 mil soldados assírios, homens capazes, homens treinados, homens acostumados aos campos de batalha. Esses homens, queridos, foram mortos, eles foram feridos e mortos por um único anjo do Senhor. É interessante que o salmista, ele vai enfatizar os detalhes, e ele vai dizer a respeito desses detalhes, a respeito dessa batalha que teve sucesso. Ele conta que o Senhor quebra o arco e despedaça a lança, ele queima os carros do fogo. Tudo isso faz o Senhor nosso Deus. Detalhe, ele usou apenas um único anjo para destruir um exército de 185 mil adversários contra seu povo. Meu irmão, minha irmã, eu honestamente desconheço quais os exércitos que têm se levantado contra você. Eu desconheço quais têm sido os adversários que têm se levantado contra você. Se a enfermidade, se problemas familiares, se problemas financeiros, se o desemprego, se o medo, se a ansiedade, enfim, qual o tamanho desse exército que tem se levantado contra você? Mas é interessante ao olhar para esse texto, meus irmãos e irmãs, que nós podemos perceber que o Deus Todo-Poderoso, ele usa apenas um anjo para poder fazer com que o seu povo possa sair dali vitorioso. Meus irmãos, como não se aquietar e saber que o Senhor é Deus? Esse Deus que usa todo esse poder, usando apenas um anjo. Olha que Deus é capaz de fazer. Oh, queridos, possivelmente não houve batalha, mas uma coisa é certa: o anjo do Senhor, ele deixou vestígios claríssimos, e vestígios esses que tinham um objetivo, que era estimular a fé do povo de Deus. Então estavam ali umas provas de que o Senhor Deus Todo-Poderoso havia feito algo em prol do seu povo. Queridos, isso sem dúvida alguma não só estimulou a fé daquela gente, como também isso deve servir para estimular a nossa fé, o que o nosso Deus é capaz de fazer. E com base neste salmo, nós também somos conduzidos a crer que o Senhor dos exércitos, ele luta em favor do seu povo. Queridos, a terminologia aquietai-vos, ela quer dizer no seu sentido literal: não mexam em nada, descansem. Mas sabe, queridos, como nós precisamos escutar a voz do Senhor Jesus ecoando através do tempo, a mesma voz que no passado chega até um simples lar e soa de uma maneira suave, dizendo: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Meus queridos irmãos e irmãs, quantas vezes nós precisamos escutar a mesma coisa da parte do Senhor Jesus? Nós temos vivido um tempo de uma geração acelerada, preocupada, ansiosa, de uma geração que visita constantemente os consultórios de psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, porque é uma geração doente, é uma geração de pessoas
que vivem o tempo inteiro aflitas, que querem agir como se semideuses fossem. E a verdade, queridos, que nós precisamos escutar a suave voz do Senhor Jesus, nos mandando, nos orientando, nos ordenando a aquietar. E sem a menor sombra de dúvidas, o Senhor, Ele é exaltado entre as nações, de uma forma generalizada, de uma forma geral. Eu posso dizer que o Senhor, Ele é exaltado em toda a terra. Queridos, ao permitir que fiquemos em aperto, quando o Senhor permite isso, consequentemente Ele permite que a nossa fé cresça. Nós somos conduzidos a desenvolver em meio a tudo isso uma atitude de humildade, porque é essa a atitude que o rei Ezequias está tendo. Esse homem, ele exalta aquele que ouve as orações naquela ocasião. O Senhor então manda o profeta Isaías ir até o rei Ezequias e dizer-lhe que as suas orações foram ouvidas. E esse homem Ezequias, ele fez uma oração que desejo que ela seja a sua oração. Olha a oração que esse homem faz: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. E de fato, amados, o Deus Todo-Poderoso, Ele ouve a oração daquele homem, Ele ouve a oração daquele monarca, e aquele estrago, aquele exército vencido, aquilo passa a ser algo notório, e muitas nações passaram a temer ao Senhor, entre as quais nós tememos a esse Deus maravilhoso. Portanto, vamos aquietar o nosso coração. Eu te oriento, meu irmão, minha irmã, tire momentos de qualidade para orar, assim como o rei Ezequias. Sobretudo, descanse em Deus. Dito isso, queridos, estarei partindo agora para a nossa aplicação prática, para a conclusão desse texto. E a partir de agora, nós podemos, irmãos, afirmar, à luz daquilo que foi pregado, nós podemos afirmar com convicção: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Permita-me aqui fazer uma indagação, uma pergunta: onde está a sua confiança? No seu dinheiro? No seu talento? No seu emprego? Em seus amigos? Nos equipamentos de monitoramento residencial ou comercial? Nas autoridades? Ou quem sabe no seu plano de saúde? Aonde está a sua confiança? Judá era uma cidade que tinha muralhas, uma cidade fortalecida, mas aquilo não foi capaz de impedir o avanço do inimigo. Mas sabe qual foi a fortaleza? Sabe qual deve ser a fortaleza a qual nós devemos confiar? O Senhor nosso Deus. Essa deve ser a nossa fortaleza. E hoje é o dia oportuno para seguir o exemplo do salmista. Que Deus seja o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Mas eu preciso lhe fazer uma segunda pergunta: onde está Deus em sua vida? Que lugar Deus ocupa na sua vida? As suas condutas lhe permitem dizer aquilo que o salmista falou? O Senhor dos exércitos está conosco. Suas condutas permitem você afirmar que o Senhor dos exércitos está contigo?
Por fim, nesse contexto de inquietação que nós vivemos, nesse contexto de ansiedade, de pessoas afadigadas, de pessoas agitadíssimas, você tem tirado momentos de qualidade para orar? Porque notem vocês, queridos, que em meio a toda aquela aflição, em meio a todas aquelas tribulações, em meio àquele cerco, que o rei Ezequias tira um momento para orar, em meio a tudo isso. E nós temos tirado esse momento para orar, para suplicar o agir do Senhor? Façamos isso, meus irmãos. Façamos aquilo que o rei Ezequias fez, que o salmista fez, e certamente entenderemos que Deus é o refúgio verdadeiro. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fique de pé, eu quero orar por você. E você que ouviu essa mensagem, se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero te convidar a colocar uma de suas mãos sobre o seu coração. Senhor, a tua palavra foi pregada nessa noite. Uma palavra, Senhor, que não é a palavra do homem, mas é a palavra do Deus Todo-Poderoso. E a tua palavra nos ensinou nessa noite, Senhor, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. A tua palavra também nessa noite nos ensinou, querido Deus, que o Senhor dos exércitos está conosco. E de fato, Senhor Deus, nós cremos nisso, nós cremos nessa verdade. O Senhor Jesus Cristo, certa feita, nos disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós cremos, Senhor, que o Senhor está conosco. Tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco. O Senhor não nos abandona. E porque o Senhor não nos abandona, Senhor, certamente, meu Deus e Pai, nós somos capazes de vencer toda e qualquer batalha. Oh, querido Deus, nós temos vivido um tempo, Senhor, de ansiedade, de angústia, de aflição, Senhor Deus, de abatimento de alma. Mas é nesse momento, são nessas circunstâncias que hoje conosco o Senhor diz aquilo que o Senhor falou ao coração do salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ó Senhor, aquieta o nosso coração, aquieta a nossa alma, Pai. Traz a paz tão necessária. Ó Senhor, aqui quando o Senhor exercia o teu ministério, o Senhor falou que o Senhor nos deixaria a tua paz, não a paz, Senhor Deus, que é oferecida pelo mundo. O Senhor falou para que nós não turbássemos o nosso coração, mas que nós crescêssemos em Deus. Ó Deus, e que nós possamos nos apossar, tomar posse dessa paz que o mundo não pode oferecer. Que o Senhor nos ajude a aquietar o nosso coração, a aquietar a nossa alma aflita, Senhor, e nos apegar a Ti. Deus de poder, que a Tua palavra, esse Salmo 46, Senhor, possa abençoar a vida de todos quanto puderam ouvir, não a palavra do mensageiro, mas a palavra do Deus vivo. É em nome de Jesus, Senhor, que nós a Ti oramos, meu Deus, que nós a Ti agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus.